Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao terceiro e última chance, Histórias de Carreira Ambiental. Porque a primeira chance você tem nas universidades, a segunda é a partir de escolhas aleatórias, deixando a vida te levar, e a terceira é aqui com a gente, acompanhando histórias de carreira de várias pessoas que a gente vai estar trazendo nos próximos episódios. Aqui nós discutimos toda terça-feira, às 17 horas, sobre histórias de atuação profissional na área ambiental. Área de atuação em que você pode seguir e ter a realização, alcançar o sucesso na sua carreira. Seja no empreendedorismo, no serviço público, iniciativa privada, ONGs ou em universidades, como é o caso do que a gente vai estar discutindo hoje. Algumas vezes eu tive a oportunidade algumas vezes vou trazer informações de locais em que eu tive a oportunidade de estar. Em outras vezes, como eu já falei, com convidados. Eu sou William Barbosa, engenheiro florestal, mestre e doutorando em ciências florestais. Tenho 12 anos de experiência na área e atuo como treinador de desenvolvimento de carreira na área ambiental. Eu ajudo os profissionais a irem da formação ambiental ao ambiente de trabalho, construindo a carreira dos sonhos. Se vocês quiserem mais informações com relação aos nossos produtos, nossos serviços, ler os artigos que a gente produz, acessem o site www.unbtreinamentos.com.br. Bom, e o tema do episódio de hoje, como eu já tinha falado, é pesquisas. E aí eu vou trazer alguns questionamentos relacionados a essa área de pesquisa, a vida acadêmica, e contar um pouco da minha experiência no meio acadêmico, certo? É muito importante que você se questione realmente sobre a área que quer atuar profissionalmente, independente de que área for. Questione sobre os prós e os contras de determinadas áreas, se vocês gostam realmente de determinada área, ou se estão indo para ela porque o retorno financeiro vai ser mais agradável, você vai ter uma vida mais estável. Não busque a sua carreira, construir a sua carreira especificamente por questões financeiras, certo? Tentem aliar várias questões. Tente ver se vocês realmente têm aptidão para aquela área, se vocês têm realmente interesse e amor pela área que escolheu, senão a vida de vocês vai acabar com frustração, certo? Então, o segredo de tudo é sempre se questionar bastante sobre aquilo que você está escolhendo. E aí, com relação a essa questão de pesquisa, esse meio acadêmico, a carreira no meio acadêmico, é importante você pensar se você quer realmente seguir esse meio, certo? Você vá atrás de entender quais são os prós, quais são os contras, o porquê esse caminho é interessante ou porquê ele não pode ser interessante para você, certo? Outra questão, você já desenvolve pesquisas na área ambiental? Você já tem alguma experiência na área? Tem alguma área já que você perceba que goste mais? Que você já siga um caminho dentro dessa área? Ou apenas desenvolve porque é obrigatório? Certo? Às vezes a gente acaba entrando numa linha de pesquisa porque faz parte de uma disciplina e aí o professor responsável por essa disciplina coloca aquilo como uma atividade obrigatória, a gente vai desenvolvendo e acaba, por saber a metodologia, por saber como aplicar aquele método, acaba construindo algo dentro daquela área, mas que não necessariamente era algo que você gostava. Então é importante que você se questione sempre, desde o começo, com relação a isso. Você gosta realmente daquilo? Você já parou para se perguntar, no caso das pessoas que já estão no meio acadêmico, já desenvolvem pesquisas, o que te levou a desenvolver pesquisas? Você ama de verdade? Ou foi uma chance que apareceu, ou uma oportunidade de bolsa para você trabalhar com algum professor, ou até por você gostar de determinado professor, achar que ele tem uma didática legal, de repente você querer entender mais sobre aquela área, mais por conta do professor do que do amor àquela área. Você tem algum objetivo como pesquisador? Já parou também para pensar sobre isso? Quer realmente ser um pesquisador
ou é um caminho para construir um currículo que te leve a um concurso para professor universitário, por exemplo? Certo? Tenta pensar em contribuir com a sua pesquisa para algo que vá melhorar alguma coisa no mundo, ok? Tente sempre ter um porquê nas suas pesquisas. Busque sempre a resposta para alguma coisa que seja importante para a sociedade também, certo? Para essas perguntas, não existe uma resposta certa ou errada. É apenas algo que vai te conduzir para um caminho. E cada caso é um caso. Às vezes a gente é levado a desenvolver uma pesquisa em determinada área, acaba gostando daquele caminho, se descobre amando realmente aquela área e se torna um excelente profissional, capacitado e realizado. Então, o importante de você se ver como profissional é chegar nesse ponto. É realmente você se realizar naquilo que está desenvolvendo. Ok? E aí, vamos tentar nos questionar agora o porquê que os estudantes costumam iniciar o desenvolvimento de pesquisas. Principalmente quando você faz uma graduação numa universidade pública, o professor é o profissional, isso eu digo muito voltado à área ambiental principalmente. Os profissionais que a gente vê como referência de sucesso, normalmente são os professores universitários. E principalmente quando a gente faz num curso numa universidade pública. E aí a gente busca ter aquele padrão de vida, ter aquele sucesso que a gente vê que esses professores têm, certo? Por quê? Porque normalmente eles desempenham também a profissão com tanto amor que acabam influenciando os alunos a se tornarem o que uma professora amiga minha colocou um dia desses numa conversa como cópia deles mesmos. Então, normalmente os professores acabam fazendo com que a gente se apaixone por uma determinada área e eles ensinam com tanto afinco, com tanto amor, que a gente tenta ser uma cópia deles. E acaba esquecendo de outros meios, de outras possibilidades, do empreendedorismo, do serviço público em outras áreas, em órgãos governamentais, e mira simplesmente aquela carreira, mas que é uma carreira de uma complexidade bastante considerável e que não existe um mercado tão amplo assim. Isso eu digo com relação às universidades públicas. Até porque, normalmente, a forma como é conduzido um concurso para professor universitário de universidades federais acaba especificando muito, afunilando muito o conhecimento para determinadas áreas. Então, é uma carreira muito complexa de se seguir. Que outros motivos que acabam nos levando para esse meio? Possibilidade de bolsa para os alunos. A gente, pelo menos na minha área de formação, tinha muita dificuldade de encontrar a possibilidade de estágio, ou seja, em órgãos públicos, em empresas privadas. Quando encontrava em órgãos públicos, normalmente eram como estágio voluntário, não tinha nenhum tipo de remuneração. E nas universidades nas universidades públicas, sempre existe possibilidade de bolsas. Nas privadas também tem, mas nas públicas a gente vê com uma maior frequência. E aí, indo por esse caminho, até pela facilidade de já estar na própria universidade, a gente acaba buscando muitas vezes adquirir a experiência naquele mesmo ambiente. Eu já estou aqui para fazer a graduação, então por que não buscar algum tipo de bolsa? Por que não passar um pouco mais de tempo na universidade e aprender um pouco mais? E aí normalmente essa bolsa vai ser para que você desenvolva alguma pesquisa. Então já tem a facilidade, você já ainda está na sua zona de conforto, você vai manter a sua zona de conforto, que vai continuar naquele mesmo ambiente. Não sai dali, não perde tempo com o trânsito, você vai direto para lá, faz a sua aula, depois vai para o estágio ou o contrário, enfim. E essa vontade, você tem que se perguntar também se é realmente pelo desejo que você tem de desenvolver pesquisas ou você também tem o desejo de ensinar. Porque aí muitas vezes a pessoa tenta focar nesse meio acadêmico, pensando no concurso público para uma universidade, para desenvolver pesquisa, mas esquece que
tem outras atribuições de um professor. Ele também tem que estar em sala de aula, tem que estar ensinando. Ou, por outro lado, muitas vezes o professor até gosta de ensinar, mas não tem tanto interesse em desenvolver pesquisas. E aí acaba se desenvolvendo inicialmente para montar um currículo interessante que ajude a passar num concurso público, mas quando entra para a universidade, vai desenvolver aquela aula na sua rotina e deixa de lado a participação em pesquisas. E aí você tem que se questionar com relação a essas coisas, porque a responsabilidade é muito grande para quem passa num concurso como esse, certo? E aí faça sempre várias perguntas com relação a isso. Você tem amor pela área, você quer realmente desenvolver pesquisa, você sabe os prós, você sabe os contras de estar num cargo voltado ao meio acadêmico. Se questione sempre sobre essas questões. E em que situação você não deve seguir o ramo de pesquisas, o meio acadêmico? Como eu já tinha falado, se é apenas um caminho para você ter um currículo apropriado para um concurso público, se é para você apenas manter uma bolsa, né? A gente sabe das dificuldades de todo mundo se manter numa universidade, o custo que tem você fazer uma graduação, né? O que a gente gasta de alimentação, o que gasta com xerox, o que gasta com materiais, com compras de livros. Então, muitas vezes a gente não tem condições absolutas de se manter na universidade e acaba buscando uma oportunidade como essa simplesmente pela bolsa, mesmo não sendo valores tão consideráveis. Mas esse não é o motivo para você estar ali. Se for esse, tente buscar um outro caminho, certo? Busque outras experiências, busque outras possibilidades de estágios, outras possibilidades de trabalho voluntário, para construir uma carreira que te leve para um caminho que seja aquele que você realmente tem vontade de ir atrás, ok? Outra questão é se você não ama o que faz. Ame aquela pesquisa que você está desenvolvendo, certo? Desenvolva com o máximo de carinho possível, porque você vai passar provavelmente muito tempo naquilo. Você vai precisar fazer revisões de literatura, você vai precisar ler muito a respeito, certo? Vai precisar desenvolver uma metodologia ou acompanhar uma metodologia que seja interessante para aquela área. Então você vai ter que estar sempre se apropriando daquele assunto. Se você não gostar realmente daquilo que está fazendo, acaba se tornando um fardo na sua vida. E isso vai ser conduzido para a sua carreira posteriormente, ok? E também não vá para essa área se não aparece alguma outra possibilidade de emprego. A gente está acostumado a ver muitos estudantes terem a dificuldade de encontrar o emprego ao sair da graduação, primeiro tendo dificuldade de encontrar um estágio durante o período de graduação, porque não sabe como construir um currículo, porque não sabe como participar de uma entrevista e o que falar numa entrevista, não sabe como se apresentar numa possibilidade de entrevista de emprego, e aí vai simplesmente empurrando com a barriga esse problema. Então arranja algum estágio, fica ali dentro da própria universidade, desenvolve alguma coisa no meio acadêmico, não consegue um emprego quando está próximo de se formar, mas conseguir construir alguma coisa de um currículo acadêmico que talvez facilite a entrada para uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Então o que é que eu faço? Se eu não conseguir emprego, vou tentar um mestrado. Você entra no mestrado, consegue uma bolsa, normalmente num valor razoável, né? Não é um valor tão alto, mas que comparado ao salário mínimo, enfim, ou até mesmo a não ter nenhum outro tipo de vínculo, acaba te fazendo se manter por mais tempo ali apegado àquele pagamento. Então você saiu de uma possibilidade de bolsa anterior, se você tiver tido já na graduação, de cerca de R$400, R$500, para uma bolsa de mestrado de R$1.500, R$1.700. Então isso faz com que você, se não conseguir um emprego, tá ali, tenho algum tipo de renda, consigo me manter. E aí vou continuando o caminho pelo meio acadêmico. Muitas vezes eu não vou desenvolver pesquisa numa área que eu queira, eu vou acabar desenvolvendo numa área em que tem bolsa, em que um professor tem bolsa para disponibilizar para o aluno. E aí faço aquilo por fazer, sem amor. Muitas vezes não sai um material de qualidade, não sai uma pesquisa que seja publicável,
o que é muito importante para a pós-graduação, para os programas de pós-graduação, que a pesquisa seja realmente publicável, ok? E você vai empurrando novamente com a barriga. E aí passam-se 2 anos, você tem uma formação mais completa, você se formou na graduação, você fez um mestrado, mas continuou sem buscar oportunidade no mercado de trabalho, continuou sem saber como construir um currículo acadêmico, um currículo que não seja o acadêmico, porque o acadêmico a gente acaba aprendendo na universidade, que é muito mais complexo, inclusive, os currículos através da plataforma Lattes, e que são currículos muito extensos, normalmente de 10, 15, 20 páginas para um profissional em início de formação, certo? E esse tipo de currículo não é um currículo atraente ao mercado de trabalho em outras possibilidades. Não é atraente a uma empresa privada. Se você manda um currículo de 10 páginas para um funcionário de RH, um recrutador fazer a seleção, ele provavelmente não vai nem ler. Vai ficar lá, escanteado provavelmente, e não vai entender boa parte daquelas informações que estão constando ali. Os resultados das suas pesquisas, enfim, as revistas que você teve algum tipo de publicação, essas informações não são de interesse para uma busca por emprego na iniciativa privada. Às vezes pode ser um diferencial se você busca uma vaga como professor universitário na universidade particular, mas que, mesmo assim, o que a iniciativa privada normalmente busca é o encaminhamento para o mercado de trabalho no geral, é a visão de empreendedorismo, a visão de mercado. Então, não busque o ramo de pesquisa, não busque o meio acadêmico, se seus objetivos são esses. E aí você vai protelando algo, acaba depois passando, montando um bom currículo, consegue passar depois num doutorado, mas continua com aquele mesmo problema de não saber como encarar o mercado de trabalho, não saber como conseguir algo fora desse meio acadêmico. E aí você faz um doutorado, tem uma bolsa ainda num valor maior, mas que ao fim daquele período com bolsa, você se tornou um profissional capacitado, mas ao mesmo tempo um profissional caro e que não sabe como se colocar no mercado de trabalho. Então, se forem esses os motivos para vocês irem para o meio acadêmico, é melhor que não vá. Busque conhecer melhor o mercado de trabalho. Inclusive, o ideal é você ir para o meio acadêmico quando você já tem uma experiência como profissional. E eu vou falar mais na frente que foi mais ou menos isso que eu fiz. Quando eu terminei a graduação, a única certeza que eu tinha, a primeira certeza que eu tinha na época, era que eu não queria passar da graduação direto para o mestrado. Eu queria ir com uma experiência profissional. Eu queria ser um graduado na área, trabalhar como um graduado na área. E voltar para um mestrado e doutorado quando eu tivesse alguns questionamentos para serem respondidos com relação àquela área que eu escolhi como carreira para mim, certo? Quando você vai sem um motivo, acaba se tornando, como eu já falei, um profissional caro e sem experiência para o mercado, muitas vezes frustrado. Então, não faça isso, não vá para o meio acadêmico se não for por amor e se não tiver um objetivo claro com relação a isso. Outra questão, o que fazer para desenvolver uma pesquisa? Como é que eu começo o desenvolvimento de uma pesquisa? Primeiramente, o importante é que você tenha uma pergunta para ser respondida por essa pesquisa. Pense na importância que essa resposta pode ter, tanto dentro do seu grupo de pesquisas, de quem já desenvolve aquela mesma linha, mas também que tem importância para a sociedade no geral. Em que essa pesquisa que eu vou estar fazendo pode ser aplicada? Será que ela realmente vai ser aplicada? Certo? A sociedade é quem mais investe no meio acadêmico. Então, onde mais se desenvolve pesquisa são nas universidades públicas. E aí a gente tem que ter a consciência também de retornar aquilo que a gente está produzindo para a sociedade. Eu acho muito legal, por exemplo, o pessoal que trabalha no ramo na linha de etnobiologia, etnobotânica, etnoecologia, que eles buscam conhecimentos de populações tradicionais e quando finalizam a pesquisa, normalmente eles voltam para aquela comunidade, para aquela população,
onde eles iniciaram, desenvolveram a pesquisa, para mostrar o resultado do que eles conseguiram. Então é muito importante que se tenha esse posicionamento do pesquisador dar o retorno para a sociedade, não só pensar nas publicações em revistas científicas, certo? Segundo, leia muito, leia bastante a respeito. Pesquise muito sobre os outros trabalhos que sejam realizados na área, quais são os métodos normalmente aplicados, em quais teorias normalmente esses métodos se baseiam e como analisar também esses resultados, ok? Então é uma parte de complexidade considerável também, que a gente passa muito tempo na revisão de literatura, enfim, mas que é o que dá base para a sua pesquisa, para o desenvolvimento da sua pesquisa e para explicar os resultados que você encontrou nessa pesquisa, ok? Outra questão, não deixe de participar de eventos, de congressos, de publicar seus resultados em pesquisas, em revistas científicas, né? Isso é de uma importância muito grande para os programas de pós-graduação. Então, os programas são avaliados a partir desses resultados que são entregues principalmente em revistas científicas, ok? Então, participem de congressos também, sejam vistos, sejam conhecidos dentro daquela área que você escolheu atuar na pesquisa, ok? E outra, como eu já tinha falado num dos primeiros pontos, não divulgue apenas entre seus pares, entre os profissionais que já também também desenvolvem pesquisas nessa área que você escolheu. Fale nas suas redes sociais, procure meios de comunicação. Normalmente as universidades têm uma assessoria de imprensa, então é importante que os professores, que os alunos estejam alinhados também com essa assessoria. Falem sobre a importância de divulgar esses dados das pesquisas que vocês estão realizando. É muito importante que a sociedade conheça essas informações, certo? E muitas vezes órgãos governamentais, por exemplo, precisam de muitas dessas respostas do que está sendo pesquisado nas universidades, mas não tem. E aí alguns professores costumam falar o seguinte: mas está tudo no site das universidades. É só entrar no site, todas as pesquisas estão lá publicadas. Todas as dissertações, as teses, monografias, trabalhos de conclusão de curso. É só entrar no site e buscar. Só que nem todo mundo sabe dessa informação. Normalmente, o mercado de trabalho não está ciente desse tipo de informação, de como buscar as questões no meio acadêmico, certo? Então, e mesmo quando eles sabem mais ou menos como buscar, muitas vezes não entendem a linguagem muito técnica. E aí eu acho, inclusive, uma situação que é interessante para estudos de impacto ambiental, por exemplo, poderiam ser realizadas também dentro do meio acadêmico. Normalmente, quando se desenvolve um estudo de impacto ambiental, o estudo é muito técnico, tem informações muito detalhadas. Então, para que aquilo seja facilmente transformado em informações para a sociedade em geral, que precisa saber daquilo que está acontecendo, das informações que estão previstas nesses estudos, são elaborados relatórios de impacto ambiental, que é o RIMA no caso, e esses relatórios têm uma linguagem muito mais jornalística, muito mais fácil de conseguir ser entendida pela população. Então seria muito interessante se o meio acadêmico também fizesse isso. Além de publicar por dissertações, por teses, por artigos, aquela pesquisa que está sendo desenvolvida, que também fosse criado um texto mais fácil de ser entendido pela população no geral, certo? Fica como dica aí para a gente tentar fazer isso nas nossas pesquisas. Eu normalmente faço com algumas das minhas. Às vezes eu divulgo alguma informação nas redes sociais sobre uma pesquisa que eu tenha desenvolvido, e parte da minha pesquisa de mestrado acabou virando matéria de jornal, que foi bastante interessante, porque aí, além de passar as informações, o resultado daquilo que eu colhi para uma revista científica, para o meio acadêmico, a partir de artigo, a partir da dissertação pronta, a população que não sabia daquelas informações também ficou sabendo por um meio mais fácil para eles, ok? Porque normalmente só quem busca dissertações, teses, artigos são as pessoas que já estão no meio acadêmico.
Quem não está no meio acadêmico não sabe como buscar essas informações e nem sabe aquelas informações, muitas vezes, que estão sendo discutidas. Então isso seria uma forma interessante da gente passar para a sociedade aquilo que está sendo pesquisado, aquilo que está sendo discutido dentro das universidades. Então, muitas vezes, os pesquisadores têm muito conhecimento acumulado, mas não sabem como divulgar essas informações, ok? Outra questão é o conhecimento compartilhado com a gestão pública e a possibilidade de mudança dentro da sociedade. Então, tentem passar essas informações normalmente do que a gente desenvolve de pesquisa para os órgãos governamentais. É muito importante a gente discutir algumas questões que normalmente os profissionais que estão desenvolvendo a atividade não têm ideia de como é feito, ok? Outra questão, em que área eu posso atuar nesse meio acadêmico, nas pesquisas relacionadas à área ambiental? O que é que eu posso estar pesquisando? A gente pode dividir em algumas grandes áreas. Por exemplo, recursos hídricos. Você pode estar desenvolvendo pesquisas relacionadas à qualidade da água para abastecimento público, o uso racional desse recurso, como é que está acontecendo a poluição e contaminação de cursos d'água, indicadores de qualidade, rejeitos industriais, como é que está aquele curso d'água até passar por determinada empresa, como é que ele fica a partir daquela empresa, o que é que a empresa está jogando de rejeitos e de que forma isso está sendo feito. Então tem muita coisa para se pesquisar dentro dessa linha. Outra possibilidade, biodiversidade e conservação. Então, estudos com relação à flora, com relação à fauna, desmatamento, recuperação de áreas degradadas, impactos ambientais, controle de espécies exóticas, informações sobre espécies ameaçadas de extinção, unidades de conservação, como gerir essas unidades, arborização urbana, agricultura sustentável, economia, educação ambiental. Então é um ramo também muito amplo em que a gente pode desenvolver muita coisa relacionada a ele. E muita coisa que a sociedade tem extremo interesse em estar recebendo de resposta. Outra grande linha, prospecção de novos produtos. Identificação de substâncias, substâncias para cura de doenças. A gente sabe que muitos dos remédios que a gente toma são preparados, são elaborados com produtos naturais, são advindos de plantas. Isso também para cosméticos, né? A gente vê grandes empresas como a Natura, por exemplo, que se utiliza das informações de populações tradicionais, enfim, extratos de vegetais para produzir aqueles produtos que ganham verdadeiras fortunas, né, vendendo para todos nós. A alimentação também, o que é que a gente pode, o que é que a gente tem de novo e o que é que a gente tem que não é tão utilizado e pode passar a ser utilizado na alimentação, tanto recursos de vegetais quanto animais, na ornamentação, como combustível, melhoramento genético, fonte de energia. Então tem muita coisa que a gente pode estar fazendo também nessa linha de prospecção de novos produtos. E outra grande linha em que ultimamente tem tido um grande retorno, tem tido uma grande procura, é relacionado a mudanças climáticas. Então a emissão de gases de efeito estufa, efeito de mudanças climáticas sobre humanos, sobre animais, sobre a flora, ilhas de calor. Então são várias questões que a gente pode estar desenvolvendo dentro dessas 4 linhas principais. Mas tem muita coisa ainda que a gente pode estar buscando dentro desse meio de pesquisas na área ambiental. E como é que funciona o caminho acadêmico dentro da universidade? Normalmente a gente inicia a partir de estágios voluntários com professores, auxílios em pesquisas de estudantes de mestrado, de doutorado, trabalhos de disciplina também. Muitas vezes a gente desenvolve uma atividade prática e que aquela atividade da aula prática é transformado numa pesquisa que possa ser publicável. Elaboração de resumos, apresentação em congressos. Então, normalmente esse é o passo inicial, é por onde a gente inicia as atividades no meio acadêmico dentro de uma universidade.
E aí, posteriormente, acabam surgindo possibilidades de bolsas de pesquisa. Então, você tem sendo bolsista, experiências maiores com metodologia de pesquisa, com elaboração de resumos científicos, de artigos científicos, apresentação de trabalhos em congressos. A gente costuma ser mais bem preparado nessas situações como bolsista de iniciação científica, ok? Termina a graduação. Qual o meio para a gente continuar, dar continuidade a essas pesquisas? Um mestrado. Então, no mestrado, a gente é treinado com relação à apresentação de seminários, a estágio de docência, a você saber ensinar aquilo que você está pesquisando, a ter uma postura profissional, porque ali você já é alguém formado, você já é um profissional realmente, ok? Elaboração de projeto, avaliação por uma banca. Então, a gente elabora um projeto, o projeto passa por uma banca. A gente apresenta um seminário, normalmente existe uma banca, muitas vezes composta até por outros alunos que têm outras experiências e podem estar ali trocando informações com a gente. Então, é um meio bastante interessante da gente intensificar realmente esses conhecimentos acadêmicos. A elaboração da própria dissertação, elaboração de artigos. Então, a gente é constantemente treinado dentro desse meio acadêmico, dentro do mestrado, com relação a essas questões. E aí depois você termina o mestrado, doutorado. Então, no doutorado, a gente continua tendo uma formação maior com relação a essas apresentações de seminário, com relação aos estágios de docência, a postura profissional, a elaboração de projeto, a avaliação por banca, a elaboração da tese, de artigos, a própria qualificação, que cada programa de pós-graduação tem um sistema diferente. Então, esse é o caminho que a gente acaba percorrendo dentro do meio acadêmico, ok? Dentro de uma universidade. Para fazer pesquisa, para estar nesse meio acadêmico, a gente normalmente passa por esses caminhos de voluntário, de auxiliar em pesquisas de mestrandos e doutorandos, posteriormente uma bolsa de pesquisa, mestrado, doutorado e às vezes até um pós-doutorado, que não é exatamente um título, mas uma continuidade, uma pesquisa de relevância, ok? E aí eu queria contar um pouquinho da minha experiência também com relação à pesquisa. Como é que eu entrei para esse meio? Como é que aconteceu tudo? Então, eu comecei como estagiário voluntário em um viveiro florestal e laboratório de sementes. Então, realizava atividades paralelamente nesses dois ambientes, que eram coordenados por um professor único. Então, esse professor me orientava nas atividades e eu acompanhava também pesquisas de estudantes de mestrado. E nisso eu fui ganhando uma experiência interessante no meio acadêmico. Comecei a participar de muitos congressos, muitos eventos, fazendo vários cursos. E ainda no primeiro período tive minha primeira publicação num simpósio de pós-graduação. Então é importante a gente estar buscando esse tipo de experiência, esse tipo de atividade, certo? Foi de grande importância para mim, aprendi muita coisa e aí acabei participando, até por participar das pesquisas desses alunos de mestrado, eu acabava participando das aulas de mestrado ainda no primeiro período, para ver as apresentações dos projetos, entender um pouco mais sobre as outras pesquisas que eram desenvolvidas também pelo programa, e nisso a gente vai adquirindo muita experiência nesse meio. Então é importante a gente estar participando. E aí as primeiras atividades de pesquisa que eu fiz foram relacionadas à germinação de sementes, à produção de mudas em viveiros florestais. Também desenvolvi pesquisas em comunidades com percepção ambiental e danos causados por podas na arborização urbana. Então foram pesquisas em áreas diversificadas que me trouxeram experiências que eu pude usar também posteriormente no serviço público, não só no meio acadêmico. E quando eu terminei a graduação, na verdade eu não quis seguir imediatamente para o mestrado, fiz um concurso público, iniciei rapidamente as atividades de trabalho como engenheiro florestal num jardim botânico, e a partir do momento que eu fui ganhando mais experiência no próprio jardim botânico, entendendo melhor como atuar profissionalmente,
eu fui vendo também alguns problemas que poderiam ser resolvidos a partir do desenvolvimento de pesquisas. E aí, nesse momento, eu senti a necessidade de voltar à universidade, tentando um mestrado, para resolver problemas que a gente tinha dentro do fragmento de mata em que eu trabalhava. Então, a gente tinha um problema sério com relação, ainda tem, na verdade, com relação a espécies exóticas invasoras que acabavam reduzindo a diversidade de espécies nativas dentro da mata. E aí isso acabou virando o meu objetivo de pesquisa. Eu fui estudar o impacto de uma espécie exótica na Mata Atlântica, em fragmentos de Mata Atlântica. E aí fui atrás de várias informações com relação àquela espécie, fiz um mapeamento da distribuição dessa espécie dentro do fragmento de mata, estudei várias questões relacionadas à ecologia da espécie, acompanhamento de fenologia, que são aquelas fases de queda de folha, brotação, floração, frutificação, que aí a partir disso a gente ia entendendo como a espécie se comportava, qual o período em que ela acabava produzindo mais sementes, acabando produzindo mais novos indivíduos arbóreos para competir dentro dessa área de mata. Então estudei também questões relacionadas à germinação para ver a velocidade que a espécie ia ocupando os espaços, se elas tinham um bom desenvolvimento das suas mudas, se apresentavam algum tipo de toxicidade e alelopatia, né, se de alguma forma elas inibiam realmente o desenvolvimento de outras espécies no entorno, a influência que ela tinha na composição da flora, na estrutura da vegetação nesse fragmento de mata. Então, essa pesquisa teve algumas partes já publicadas como artigos científicos e também teve uma publicação em jornal, né? Teve um retorno para a sociedade com informações que muita gente não sabia com relação àquela espécie. Era uma espécie frutífera muito utilizada na culinária e que muita gente pensa que é nativa e tenta proteger. E era importante eles saberem que essa espécie causava grande impacto na Mata Atlântica. Então, foi muito interessante quando a gente pôde publicar resultados dessa pesquisa num jornal de grande circulação. Bem interessante. E aí, no mestrado, a gente acaba tendo alguns aprendizados, voltando àquela questão que eu já tinha falado inicialmente, com relação ao amor à sua pesquisa. Se você não ama aquilo que está fazendo, acaba se tornando um fardo pesado continuar 2 anos no desenvolvimento daquela atividade. E aí você acaba tendo uma relação com o orientador, com seus colegas de classe, como uma espécie de casamento temporário, que a gente acaba ficando muito mais tempo com eles do que com a própria família. E aí você tem que ter uma inteligência emocional para saber lidar com esses momentos, porque é um momento de grande estresse, é um momento muitas vezes de competição, inclusive. E se você não souber como se posicionar profissionalmente, acaba criando determinados atritos, tanto com o orientador quanto com os colegas de turma, e isso acaba dificultando bastante sua vida. Bom, fiz o mestrado, finalizei o mestrado, voltei ao meu trabalho, continuei minhas atividades, e aí depois resolvi, depois de acho que uns 2 anos, voltar novamente à universidade para fazer doutorado, buscando resolver um outro problema do que eu via no meu ambiente de trabalho. E aí dessa vez foi para começar a estudar questões relacionadas à nutrição florestal. Qual era o papel que as espécies arbóreas tinham na nutrição do solo e o contrário também, né? O papel que as espécies tinham na nutrição do solo e o que as espécies se utilizavam do próprio solo para sua nutrição. Então, essa pesquisa ainda está sendo desenvolvida e vai ter bastante resultado para a gente apresentar já a partir do próximo ano. Então era isso, gente. Queria trazer um pouquinho dessas reflexões para vocês. Tentem pensar bastante a respeito do porquê entrar no meio acadêmico, se é realmente interessante para vocês. Tentem tirar o máximo possível dessa experiência, certo? Vocês vão ter contato no meio acadêmico, nas pesquisas, no desenvolvimento das pesquisas, com muita gente experiente, com muita gente com uma história
interessante construída nessa área, pessoas reconhecidas no desenvolvimento de pesquisas. Então, se vocês forem entrar realmente nessa área, entrem com amor, entrem para fazer algo que vocês gostem, não vão atrás especificamente de uma bolsa de pesquisa, não vá atrás de ter um meio de continuar a se manter financeiramente. Busque a pesquisa naquela área que vocês realmente amem, ok? Eu espero ter contribuído com vocês, com essas informações, que seja importante para vocês na sua carreira, ok? E aí a gente se vê no próximo Terceira e Última Chance, Histórias de Carreira Ambiental, beleza? Tchau, tchau!